Aí está, bom dia pessoal. Terça-feira, 30 de janeiro, de 30 de dezembro. Tem gente dizendo que eu forço essa barra. 30 de dezembro de 2025. Agora são exatamente 1 hora, 9 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel. Sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou. Isso aqui é a bolsinha que eu uso, os acessórios da GoPro, carregador, bastão, suportezinho, o case do microfone, patati, patatá. Não é drogas, tá? Antes que alguém me pergunte. Tô aqui me ajeitando, respirando fundo, pensando na raiva que eu devo passar hoje. E já faz o quê? Uns 10 minutos que eu tô me preparando aqui, limpando o carro, aplicativo ligado. E tô com 27 pilas pra Capão. Pensei, né? Que filho da puta. 27 pilas pra Capão, eu tô a 35 km de Capão do Canoa. Do centro, né? Da rodoviária, na verdade. Eu medi isso aí esses dias que eu fiz o direcionamento. Até apareceu ali 34,8 km daqui até a rodoviária de Capão. Ele tocou 27 pila, mas que filho da puta, né, cara? Não tem vergonha na cara, assim, de partida, sem guspe, sem nada. Né? Sem nem um beijinho na boca, já quer te fuder, te estuprar. Pelo menos tenta beijar na boca, né? Fazer um carinho. Eu aceitei só pra ver. Daí, pra minha surpresa, a viagem tinha 3 km. Só que tinha buscar 18 km. Então devia ser em Curumim, eu acho, ou Arroio Teixeira, não sei, não reconheci pelo mapa. E também não procurei saber. E a viagem de 3 km. Beleza. Aceitei e pensei, será que vou? Será que eu não vou? É um absurdo fazer uma viagem do Gigo, tá aqui, ó. Total da corrida ia dar 22 km, tá? Então, Capão da Canoa não era Capão da Canoa cidade, era Capão da Canoa município. Devia ser mesmo Arroio Teixeira, ou Capão ou Curumim. Curumim é Arroio do Salvo, não, mas enfim. Eu pensei, será que vou? Será que eu não vou? Na pior das hipóteses, em meia hora eu já tô na minha zona de conforto, né? Aceitei a corrida. Eu ia fazer, por incrível que pareça, eu ia fazer. Sabe por quê? Não é porque uma tava fazendo, não é essa, não é? É porque agora eu vou vazio, provavelmente. Ou parte desse trecho eu vou vazio, ou vou ter que fazer outro absurdo. Que nem ontem apareceu pra mim uma nesse horário, que eu tinha que buscar 8 km. Eu estava em Arroio do Sal, tinha que buscar 8 km em Rondinha para levar para Arroio do Sal por 16 pila. É isso que tem aqui nessa região afastada, né, do litoral norte. Fora do travesseiro, né? Que é Capão da Canoa e Xangri-Lá. Enfim. E Rosane cancelou. Tudo isso para dizer que a Rosane cancelou. E eu não sei se tô feliz ou se tô triste. Mas vamos vazio. Pelo menos vamos indo vazio, né? Não dá pra ficar parado aqui, porque senão eu corro risco de ficar 3 horas até tocar uma corrida. E é uma corrida tá tudo alagado, essas ruas aqui da Cambuim, Areias Brancas, Arroio de Sal, Capão do Leão, Rondinha, tudo. Capão do Leão é erro do estagiário, né? Não sei se você sabe, no aplicativo ele diz, em vez de Capão da Canoa, ele diz que é Capão do Leão, o município. Erro. Bug. Esse aqui é a Praia de Cambuim, então, onde eu estou hospedado, casa da minha tia, litoral norte, município de Arroio do Sal. Estou indo vazio ali, então, movimentando. Eu gostaria, não vou fazer força nenhuma. Ontem eu falei que eu gostaria de fazer os extremos e me jogaram para Araranguá. Eu fui porque quis, na verdade, né? Mas hoje eu gostaria de ir a Tramandaí, né? Torres com certeza não, eu já fui lá ontem e vi que tá pior do que Capão para se movimentar lá. E a demanda é terrível também. As chamadas eram longas, longe para buscar, enfim. Não valia a pena em nada estar lá em Torres. Então eu gostaria de ir a Tramandaí para testar também. E também criar um conteúdo, passar por lá, né? Apresentar o litoral norte como um todo pro Moisés. Primeira temporada dele aqui, por sinal. Então é isso, vamos se movimentando vazio. Eu vou até Arroio do Sal por dentro, depois eu vou pegar a Estrada do Mar. Se eu pegar a Estrada do Mar sem corrida, já vou aproveitar e abastecer num posto que tem aqui na saída de Arroio do Sal, que o meu tio me recomendou, disse que é bem boa a gasolina e tal, que é o Posto Maravilha, o mesmo que eu almocei outro dia, por sinal.
Eu não sei qual é o preço do litro e tal, mas ele disse que é uma gasolina boa da região e ele sempre abastece ali. Mas isso se eu chegar vazio na Estrada do Mar, porque eu tenho gasolina para rodar pelo menos a metade do dia de hoje ainda, então eu não tenho urgência, né? Mas se passar por ali vazio eu já vou aproveitar. E depois, seguindo a minha estratégia, entre aspas, dos últimos dias, né? Eu só entrarei novamente para dentro da cidade, digamos assim, lá em Capão Novo, né? Porque daí eu julgo que a partir de Capão Novo a cidade fica mais compacta, né? E as corridas mais próximas também, e a demanda ela aumenta consideravelmente. Essa aqui é a praia de Areias Brancas, junto com Arroio do Sal e Areias Brancas. Isso aqui é o núcleo lá atrás de caxienses, né? Ela foi colonizada, entre aspas, por moradores da Serra Gaúcha, principalmente de Caxias do Sul. A gente chamava na nossa infância aqui de Gringolândia, né? Alusão aos gringos de Caxias, que realmente, na época que as placas de carro eram mais simpáticas, né? Elas apareciam o nome da cidade. Hoje a gente não sabe, só vê ali que é do Brasil e o resto que se foda. Então a gente adorava, enquanto criança, eu e meus primos, a gente vinha pra cá e ficava contando quantos carros de Caxias que tinham, e a gente se dava conta que eram todos, literalmente todos os carros que tinham aqui eram de Caxias do Sul. Essa região toda aqui do município de Arroio do Sal, mas principalmente aqui Arroio do Sal e Areias Brancas, são de colonização, né? Bons ouvidos para isso, de moradores de Caxias do Sul. Então é isso, deixa eu finalizar esse take que já me estendi demais, de partida 6 minutos, 7 quase, pra cima deles e ferro nelas. Olha, tudo de boa, viu? Feito, abastecido. Tá tocando umas coisas pra buscar lá dentro de Capão. Acho que ninguém quer trabalhar em Capão hoje. Agora eu tentei. Essa não ia pegar. Essa não tentei, na verdade. Tocou uma antes, R$ 34 pra buscar, pra levar pra. Daí sim, pra região central de Capão. Eu ainda tava em Arroio do Sal. Primeiro tocou uma que eu falei pra vocês, 27, né? Eu acho que é isso. Depois tocou 34. Daí tocou mais umas duas no Tururu, na Estrada do Mar, que eu não consegui pegar. E agora, enquanto eu abastecia, tocou R$ 30 para levar pra beira da praia de Capão. Essa eu não tentei pegar também. Então, como tá tocando daqui, vamos esperar tocar aqui. Tô aqui no posto Maravilha, que fica na Estrada do Mar, quilômetro 51. Quase no entroncamento com a Rota do Sol. Ali é a entrada de Curumim, só para dar uma referência pro pessoal. Ali que eu digo é o entroncamento esse da Estrada do Mar. Tem um viaduto aqui. Ah, não dá para ver daqui. Tô só com uma GoPro, não é matéria objetiva, tem que dar conta disso. Desculpe aí, tá? Desculpa. Mas enfim, esperar um pouquinho aqui, o meu principal passageiro do dia, o próximo. Tocou primeiro então, vamos entrar em Arroio Teixeira. Texas Beach, pros íntimos, né? Arroio Teixeira, pegar minha primeira viagem. Deixa eu ver de novo aqui, 26 pilinhas para 21 km. Que delícia, né? Vai levar pro centro de Capão. Centrão mesmo, valendo. Com gosto e com raiva. Primeira corrida direto para Paraguaçu, 21,72. Vamos lá então. Vamos encarar de frente. Vamos encarar de frente as tranqueiras. Só para não passar batido, não rolou. O passageiro cagou para mim. Só mandou um tô indo depois de quase 2 minutos. E eu respondi, eu também. Ah, meu Deus do céu. Ó, tem um cara vindo ali com o celular na mão, mas não é ele, o meu passageiro, que eu já cancelei. Tá tocando a terceira vez seguida a corrida do kart. Será que vão me pedir viagem? É um casal ali que vem vindo. Eu não tô com corrida nenhuma agora nesse momento. 30 pila eu levo pro centro de Capão se quiserem fazer PF. R$ 40. Ah, mas daí depende, né? Se for usuário, 80. Não é comigo. Vamos passar direto. Eu achei que fosse vir aqui, tava o celular olhando minha placa o tempo inteiro.
Aí guardou o celular no bolso, passou reto, ó. Viram aqui? Não. Então agora vamos esperar com raiva aqui, né? Cauã não vai comigo. Eu tô vazio aqui em Arroio Teixeira. Tá pago? É? Uhum. É que eu não recebi notificação aqui. Tá? Acho que não tinha ido. Não. Tá. Eu não faço. Tá pago, pode ficar tranquilo. Eu não faço viagem do dinheiro no Pix. Só no cartão. Aqui? Feito, moça. Uma boa tarde, bom final de ano pra ti. Feliz ano novo, tudo de bom. Boa sorte amanhã com os Uber. Ai, obrigado. Salve. Tchau, tchau. Tchau. Feita a primeira corrida realizada com sucesso. Aqui pra Praia do Arco-Íris, em Capão da Canoa. E agora tu me pergunta, mas Daniel, como é que tu sabe que é Praia Arco-Íris? Aparece no aplicativo? Não aparece no aplicativo. É que eu peguei a referência daqui, loteamento aqui da Praia do Arco-Íris. Todas as ruas, elas têm nome de constelações. Por exemplo, Alfa da Cruz, essa aqui que eu tava. Depois tem a Centauros, tem a Beta Centauro, tem a Três Marias, tem a Orion, Cruzeiro do Sul, Patati e Patatá, né? Então esse loteamento aqui, todas, o que se chama Arco-Íris, todas têm nomes de ruas com referência a constelações ou qualquer coisa que o valha. E eu já falei isso aí em outros momentos desse canal, mas como a audiência é rotativa, como diz o Fetter, é muito legal que aqui é bem fácil de identificar isso. Por exemplo, ali, 15 pila para a rua Caxias do Sul, que fica, se não me engano, na Praia do Barco, mas eu não tenho certeza. Eu tô chutando. Buscar 900 metros, 5 quilômetros para 15 pila. Tá boa essa, no X. Academia sem ser fit. Quem que vai na academia na praia, tio? Só quem mora aqui trabalha na academia, penso eu, né? Os moradores também, mano. Por que não vai caminhar na beira da praia, tio? Ah, eu tenho preguiça dessa gente. Levar pra rua Caxias do Sul, se não me engano, Caxias do Sul é Praia do Barco. Por que tá torto? Tá tudo torto aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo. Eu não tô torto, tô tudo bem, tá? A imagem que tá torta. A coisa da GoPro. E aqui na praia tem vários loteamentos que tem nomes que tem algum critério. Por exemplo, Xangri-Lá. Xangri-Lá tem nome de rio. As ruas, né? Agora eu percebi que eles estão mudando, estão colocando nome de pessoas, que devem ser pessoas da comunidade e tal, que sejam relevantes, mas a principal lá, Rua Rio Jacuí, daí tem a Rua Rio Comandadaí, daí tem a Rua Rio Uruguai, Rua Rio Guarita e vai, né? O centro de Capão, ali o centrinho de Capão, são tudo nomes próprios indígenas, por exemplo, Cepé, Moacir, Peri, Ceci, né? Nomes indígenas. Na Praia de Atlântida também são nomes indígenas, mas é de uma outra, sei lá o que, etnia, porque daí eu não vou saber citar o nome das ruas agora. Jaçanã, por exemplo, lembrei agora, Jaçanã, e tem outras ruas ali na Praia de Atlântida também, é tudo indígeno, se for prestar atenção, é tudo nome indígena. E assim vai. Cada loteamento, na maioria deles, na verdade, tem uma característica. Por exemplo, lá em Atlântida Sul, que eu vivi, eu frequentei durante muito tempo, lá são praias do Rio de Janeiro. A avenida principal é Saquarema, daí tem Ipanema, tem Leme, tem, sei lá, são tudo, a maioria das ruas tem nome de praias do Rio de Janeiro. E assim vai. E daí, se tu conseguir pegar essas referências e chegando aqui de paraquedas, não sabendo exatamente onde fica a Rua Leme, por exemplo, mas tu te lembra que é uma praia do Rio de Janeiro, daí tu tem que ter um conhecimento, né? Não dá para chegar de paraquedas e achar que tá tudo certo. Mas se tu começar a criar essas referências na tua cabeça, fica mais fácil de se localizar, né? Isso vale para cidades grandes também. Porto Alegre também tem essas regiões que tem nomes
com algum critério em alguns loteamentos, né? Não vou citar agora, que não é relevante neste momento, né? Talvez num outro momento eu cito lá em Porto Alegre essas questões. Mas enfim, pegar então aqui passageiro, vi que é um homem, um rapaz, Francisco, na academia aqui na Paraguaçu, e levar para a Rua Caxias do Sul, mas eu não tenho certeza, mas eu acho que é Praia do Barco. Praia do Barco. Mas com certeza é para trás, pelo mato, tem que fazer o retorno ali, e para trás 5 km. Então deve ser em direção a Capão Novo, com certeza, ou deve ser muito, se não for a Praia do Barco, deve ser muito perto de. Cadê o rapaz? Tem ninguém. Ah, mas esses ciclista e motoqueiro. A academia tá aqui, achei ela. Tá difícil de andar nessa cidade. Ontem começaram a aparecer patinetes também, pelo menos pra mim, né? Tem ninguém aqui me aguardando. Ah, tá lá do outro lado. Ele atravessou pra facilitar minha vida, mas só esqueceu de me avisar, né? Espertinho. O que adianta ele atravessar e não avisar o motora? Olha, motora. E outra, ele não viu que eu vinha daqui? Mas ele tá fazendo isso pra facilitar, porque o trajeto é pra lá. Tá tudo certo, não vamos se incomodar por pouco também. Mas enfim, faltou só avisar o motorista. Ali tá ele, ó. De regata. Praia do Barco mesmo, bem uma quadra da Paraguaçu. Confesso que eu não tenho nenhuma referência da Praia do Barco para contar, e muito menos para mostrar para vocês. Mas deixa eu mostrar, eu comentei no vídeo de partida aqui lá no Camuim, lá onde eu tava, onde eu estou, onde minha tia mora, que tava tudo alagado. Todo o litoral tá assim, ó. Essas praias, elas não, o saneamento é terrível. A drenagem da água, da chuva, praticamente não existe. Hoje eu não vi se choveu, mas tá tudo empoçado, como se tivesse caído um temporal há 5 minutos. Vocês viram esse lago aqui à direita? Isso aqui não é lago, na verdade, isso aqui é um... Vai, eu tenho que fazer uma volta agora aqui, bem na duplicação. Eu tô bem naquele trecho duplicado que eu mostrei da Paraguaçu no primeiro vídeo dessa temporada. Aqui, primeira praia logo depois de Capão Novo, no caso é a Praia do Barco, né? É onde eu trouxe o Gabriel. E agora eu já tô indo buscar, como é que é o nome desse próximo passageiro aqui? Luca! Ah, mas como é que eu faço aqui, tia? Vamos no meio da obra mesmo. Senão eu vou ter que ir lá em Capão Novo fazer o retorno, eu acho. Não sei se tem rota em seguida. Tá, feito. Tem que pegar, ó. Eu já não sei onde é que eu tenho que buscar ele, mas Rua Adonis Filho, isso aí não me diz nada. Nome de homem, assim, de pessoa, não me diz nada. Então eu não tenho referência nenhuma para levar lá pro bairro Guará, que é lá na entrada da Estrada do Mar, quem tá chegando em Capão, que na verdade pertence ao município de Xangri-Lá. Eu demorei para descobrir isso, mas descobri. Agora eu sei que aquela entrada, a primeira entrada lá, quem vem pela Estrada do Mar, pega a direita, né, em direção a Capão da Canoa, na verdade ali é Xangri-Lá. Seguindo depois já vira Capão da Canoa, é verdade. Mas enfim, vamos buscar mais um então. Que coragem do colega, eu falei pra eles. Só para não passar batido, olha aqui, estou bem na beira da praia de Atlântida e eu juro para vocês, eles erraram o endereço, não foi por má vontade deles, porque eu não pegaria a viagem para cá, mas no fim deu boa, passou de 26 para 38 reais. Fiz um bate e volta literalmente em Atlântida Sul, cheguei lá com as moças, já tinha uma corrida em espera para vir pro Quintal Beach Club. E dizia para mim, Avenida Central de Atlântida, 1080. Tá, confirmei com eles direitinho o endereço, eles confirmaram, não são daqui, não sabem porra nenhuma de endereço de verdade, né? E daí quando eu cheguei lá, eles, não, meu galo, a gente vai na beira da praia. Como assim, na beira da praia? Daí ele alterou a viagem, passou para 38 pilinhas, 36 pilinhas. Ai! Mas a coragem do colega que eu falei para eles, quando eu tava chegando aqui com eles, na minha frente tava acho que era um Prisma. E ele embarcou 3 na beira da praia. Entraram os guri tudo com roupa de banho, com os copos e tudo, sem nenhum tipo de questionamento por parte do colega, sabe? Enfim, cada um na sua, com alguma coisa em comum. Agora eu vou sair daqui, fugir daqui, porque eu não vou pegar passageiro aqui de jeito nenhum. Até falei pra esse casal que eu trouxe, disse, ó, vocês vão voltar de Uber que eu sei, né? Vocês estão em Atlântida Sul. Vocês vão voltar de Uber que eu sei, né? Se quiserem ter sucesso, vão pra Paraguaçu pedir o carro.
Porque eu não venho buscar vocês aqui. Tchau, calma aí. Tchau, calma aí. Tchau, calma aí. Já falei pra vocês, né? Banheiro limpo faz o cagão. Vim aqui só pra mijar. Mas aí o banheirinho tá limpo, tranquilo, te esperando. Com papel higiênico novinho. Daí o cara tem que aproveitar. Daí quem que correu atrás de mim, só pra ter certeza que era eu? Fala o teu nome aí, meu bruxo. Quem não sabe, Diego. Diego Orion, você aqui é corretor aqui em Xangri-Lá. Outro dia ele foi a Porto Alegre comprar uns tênis que estavam numa promoção lá, só que a PF chegou antes, levou tudo pra eles, né? Tchau, ficamos sem nada. Pra salvar algum. Esse aqui tá rico, esse aqui é corretor de imóveis e tá trabalhando onde? Na capital mundial dos condomínios, que é Xangri-Lá. Morador aqui na praia, me acompanha. Show de bola. E quem que pegou aí? Adesivinho, diário de Uber na praia. Tá, depois coloca no teu carro e me joga no Instagram lá. Fechar. Agora deixa eu buscar a Catarina, que ela tá nervosa. Busca a Catarina lá. Grande presença. Tchau. Pegar a Catarina ali na CP e levar pra Central. Mais uma pra Central. Tchê, prazer te ver. Tudo de bom, viu? Sucesso. Boa sorte aí. Valeu, obrigado, velho. Pra cima deles e ferro nelas. Vamos. Vou ali buscar a Jamile no Williams, então. Olha que tarde maravilhosa que tá. Tá calor. Tá dando pra andar com os abertos, sem ar-condicionado, porque sim. Eu tô aqui, acabei de pegar a Estrada do Mar, tava ali no bairro do Guará. E o condomínio esse é logo em seguida aqui à direita, na acesso pela própria Estrada do Mar. Na beiradinha da Estrada do Mar. Um pouquinho antes do Marina. Uma viagem curtinha de 15 pila do Comfort para levar para o bairro Zona Nova, em Capão, que é na zona norte de Capão, né? Passando o centro, propriamente dito. O primeiro local, digamos assim, região, eles chamam de Zona Nova. Enfim, acesso um pouquinho mais adiante aqui. Só porque eu falei, liguei o ar. Antes do viaduto, né, Daniel? Vamos só se lembrar que a gente tem que entrar antes do viaduto. Não sei se você consegue perceber, mas aqui tem um viaduto, ó. Então, antes do viaduto eu caio fora. Aí, Moisés. Vamos ver onde está o PIN dela. Não habilitou o PIN. Então eu espero que ela esteja na portaria, já pronta, disposta e cheirosa, me aguardando. Que dele tem duas moças lá. Três na verdade. Então eu espero que uma delas seja a minha passageira, Jamile. Ela tá procurando a placa do carro, então deve ser aquela moça cor-de-rosa ali, ó. Oi, é Jamile? Isso. Sou eu mesmo, eu mesmo. Vamos lá então. E vão mesmo. Ela disse, hoje ele vai falar no vídeo dele que pegou uma passageira que falou mal da Estátua da Liberdade. Já tô falando mal de vocês. Ah, senhora, no fim a viagem que eu vim, essa aqui que eu fui buscar ali no condomínio, é aqui pra van, dizia Zona Nova, não reconheci o nome da rua, é uma rua, não sei nem se tem nome na verdade, mas dizia ali, agora já não sei mais qual é o nome da rua. Mas enfim, tá aqui na van, tá tudo certo. E daí ela vinha fazendo um pouco caso da Estátua da Liberdade de verdade. Olha só, essa aqui é da van, ó. Todos vocês já devem ter visto alguma por aí, né? Mas essa eu acho que não, assim de perto. Não, eu acho que eu já fui na de Gravataí uma vez e tirei uma foto, não tenho certeza. E a senhora veio com o papinho, porque que coisa sem graça ir na Estátua da Liberdade lá de Nova York, é só uma estátua verde, não sei o que, um passeio demorado. Se tem um monte de van aqui, a gente pode ir ali ver a mesma Estátua da Liberdade. Daí eu parei, não, só um pouquinho, senhora. Vamos respeitar, não é a mesma coisa, não. Por que eu parei aqui fazer plantão na van? Claro que não, vamos embora daqui. Não vou ficar esperando chamada aqui se eu sei que não vou embarcar. Aqui tem o Stock Center e a van. Qualquer um dos dois é enrosco. A passageira vai estar com um carrinho daqueles de corcundo, sabe? Porque o carrinho é baixo. E um cara alto como eu fica corcundo. Cheio. O carrinho, no caso do corcundo, vai estar cheio. Olha a fila para sair de Capão. Que estão debandando? Nossa senhora. Tá, agora como é que sai daqui, tia? Tô perdido. Nunca vim aqui, é a primeira vez. Primeira vez que eu vim aqui na Stock Center /van de Capão da Canoa. Ali na frente tem um retorno.
tá. Então, o que eu tava falando? Eu falei pra ela assim, não, só um pouquinho. Como é que a senhora vai comparar essas estátuas da Liberdade, que são de fibra de vidro, que cai com uma ventania, com aquela de Nova York, que é original? É, porque é o passeio de barco que a gente fica enjoados. Pai, enjoada a senhora. Pai, errei, tia. Ah, não, tá certo. Tô pensando que eu não tava vendo a alça de lá, de quem vai pra lá, no caso pra dentro de Capão. Eu não quero pegar a estrada do mar vazio, né? A não ser que eu esteja saindo de Arroio do Sal pra pegar a estrada do mar vazio. Agora vamos pegar ela pra dentro aqui, ó. Direção a Capão da Canoa. Presta atenção no contrafluxo da Avenida Central de Capão. A quantidade de carro pra sair. Não é normal esse movimento assim. Eu acho que não é, pelo menos. Eu nunca vi. Né? Nesse horário, principalmente agora, são 5 horas da tarde. Né? Ah, de repente o pessoal tá vindo tudo pro Stock Center e vamos pra fazer compras pra amanhã, né? Pode ser, amanhã é Réveillon, aquela coisa toda, ceia. Tá, já me posicionei, agora vamos ligar o X, porque eu preciso começar a trabalhar valendo. Fiz apenas 8 viagens até agora, 160 pila. O ticket tá ok, mas tá lá embaixo o valor. E eu tô vendo que eu vou virar à meia-noite hoje. Ó, a Avenida das Pitangas, onde é a Avenida das Pitangas? 50 pila pra onde? Imbé. Eu falei que eu queria ir pra Imbé, vamos pra Imbé. Vamos pra Imbé. Viagem de X, quantos quilômetros? Não tô enxergando aqui. 32 por 50 pila, vamos dar. Deixa eu só ver se tem parada primeiro. Ah, se eu não sei, agora tô pensando, né? A ida vai ser ok, nada demais. Vou ao Rio Pardo, bem na meiuca, lá onde morava a minha madrinha falecida, a Dadá. Rio Pardo ela morava. Bem na meiuca lá do Imbé. Onde é Imbé mesmo, não é as praias que fazem parte do município, né? A ida até que vai ser ok, acho que só um trânsito carregado, mas nada demais. Só que a volta eu acho que eu vou pegar toda a tranqueira de quem tá vindo de Porto Alegre e região metropolitana pro litoral, né? Mas se eu não for, eu não vou saber. Vamos lá para Imbé, vamos fazer essa viagemzinha. 50 pila, tá dando quanto tempo aqui? 46 minutos. Ah, que preguiça de fazer uma viagem de 46 minutos. Mas vamos dar. Vamos dar. Vamos ali pegar a Marina. Daqui a pouco o próximo take vai ser chegando em Imbé. Pensando bem, vai ser uma ótima ideia ir para Imbé. Olha só, não fui, nem cheguei a pegar a Marina ainda. Eu falei que o próximo seria Imbé, o próximo take. Mas olha só como é que tá a tranqueira aqui. Isso aqui é toda a central para atravessar Paraguaçu. Isso tudo tem uma rota ali na frente, daí fica todo mundo indeciso, enfim. Aquela coisa que eu tô reclamando desde sempre. E o trânsito de agora até as 8h30, 9, até as 9 horas da noite, ele fica enlouquecedor. E talvez até as 10, e talvez até as 11, enfim. Vai ser bom que eu garanta esses 50 pila pra lá. E talvez até relaxe na estrada. Talvez, né? Talvez.
Oi, Gleiane. Eu. Tarde, moço, tudo bem? Vamos lá. Tudo certo? Tudo certo. Vou ali para do Arco-Íris. É aqui. Aqui? Feito, moça. Boa tarde pra ti aí. Bom final de ano, tudo de bom, viu? Pra ti também. Obrigado. Agora vamos lá na rodoviária de Tramandaí. Tchau, tchau. Tchau. Feito aqui, nem doeu a viagem. Não vou, tá dando 11 minutos pra buscar. Não, só um pouquinho, vamos respeitar, tia. Já rodei 5 com a moça e ainda quer que rode mais 11 pra buscar o Eduardo. Não. Deixa eu cancelar aqui. Eu ia pra Tramandaí, quando eu saí de manhã eu disse, eu quero ir pra Tramandaí pra Embé, mas não precisa passar trabalho pra ir pra Tramandaí, né? Mas tá com mais de 10,75 de dinâmica aí. Pagando 25 pela corrida, deixa eu ver quantos quilômetros é a corrida. 7,40, 25 com 10 de dinâmico no Comfort. É no Comfort? É no Comfort, tá tudo errado, né? 7,40 era pra ser R$20 a corrida. Mais 10 pila de dinâmica, R$30 a corrida. E eu não teria que buscar 11 minutos. Aceitei, não vale a pena. Não vale a pena ir até o local de embarque. Tá? Então tá. Eu tô sendo bem sincero. Buscar 10 minutos, nem pensar. Juvenal. Enfim, não doeu a corrida, tudo certo. A moça é uma querida. Ela é de Taquara, chegou em Capão e veio visitar direto. Ela chegou agora, faz 1 hora em Capão, vindo de Taquara. E veio visitar o namorado em Imbé. Não se organizou direito, né? De repente ela precisava marcar, fazer check-in lá na casa que ela tava, sei lá, não faço ideia, não perguntei, não me interessa, né? Não me interessa, só achei curioso. Quase que eu perguntei, quase que eu falei pra ela, mas não te organizou direito, hein? 20 pila pra Avenida Emancipação de Tramandaí, tá, então vamos pra Tramandaí. E essa eu vou buscar aqui em Imbé a 3 minutos de distância. Agora tu veio, merda. Então tá, partiu Tramanda, né? Pegar na rua Araranguá. Araranguá já me dá até arrepio, só de pensar. Aqui pra trás de onde estou, não faço a menor ideia o nome desse lugar aqui, bairro e aquela coisa toda. A minha Dinda, irmã da minha avó, a Dadá, ela morava na rua Rio Pardo, como falei no take anterior, só que pro lado de lá, pro lado da praia, eu tô pro lado do rio. Eu vindo pro Paraguaçu, em Bé, sentido Tramandaí, ela tá pro lado direito, pro lado do rio Tramandaí. E a minha avó morava em direção à praia, perto de um lago que tem lá, artificial, não sei se é artificial, mas enfim, que era um ponto turístico numa praia e tal. Inclusive pesquei uma vez lá. Uma vez eu vim visitá-la, ele trouxe meu kit de pesca, vim de Chevette. Isso aí devia ser o que, 2003? Não, só tive Chevette durante 1 ano, comprei em 2001, deve ser verão de 2002. Vim de Chevette, feliz da vida. Eu, o Felipe, bebê, ele nasceu em 2001, eu comprei o Chevette, ele tinha 6 meses de idade. Então ele devia ter o quê? 1 ano, 6 meses de idade devia ter. Devia ter 1 ano quando eu vim aqui. Eu, ele e a mãe do Felipe, mãe dos guris. Minha ex-esposa. Enfim. E daí passamos o final de semana ali e tal, muito legal. E agora, tô aqui eu. 40 anos, não, quantos anos depois? 24 anos depois. Fazendo corrida, buscar queco, deixa eu ver o nome do passageiro aqui que eu nem vi. Márcia, da rua Araranguá, município de Santa Catarina, que eu estive ontem, por sinal, para levar para a Avenida Emancipação, que é a Paraguaçu de Tramandaí, né? Agora vamos passar raiva lá. Só que não adianta fugir daqui nesse momento agora, não sei se vocês perceberam nos takes da Estrada do Mar. Tranqueira para Capão, em direção ao litoral norte, tá gigantesco. Vou ter que ficar por aqui. Pelo menos até dar uma aliviada. Eu acho que pelo menos até umas 8 horas, 8h30, talvez. Não vou forçar a barra. Se tocar uma corrida já pagando direitinho, eu vou. Mas não vou forçar, não vou direcionar. Porra nenhuma. Até porque não tem necessidade também de ir pra lá. Tá tudo em dinâmico, tá? Tá tudo em dinâmico, tá tudo roxo. Aqui tem demanda também. Só que aqui eu não conheço, não domino como eu acho que domino o Capão e Xangri-Lá em relação a regiões e tal. Aqui eu conheço, mas não, né? Tem, por exemplo, não sei se a Emancipação tá trancada essa hora. Imagino que esteja. Se bem que ainda é dia e hoje eu tenho praia, então
De repente o pessoal ainda tá na praia, tá voltando, tá tomando banho pra ir pra Emancipação. A Emancipação é a Rua dos Centrinhos, né? Onde tem ali os crepes, aquela coisa toda, o pessoal vai caminhar, enfim. Ou tô errado? Acho que não, acho que eu tô certo. Ou errado não, enganado. Enfim, posso estar fazendo confusão. Porque tem duas, tem a Fernandes Bastos e tem a Emancipação. Elas são meio que paralelas, assim, apesar de se encontrarem no final ali, perto do Rio. Né? As duas são principais, digamos assim. Então eu já posso estar fazendo confusão. Cadê a Márcia? É aqui. Tá ali ela, ó, pronta, disposta. Eu acho que não tá cheirosa, tá com cara de suada. Enfim, vamos dar ali. Oi, Márcia? Uma mesa assim pode ser parada, né? Ó, estamos devolvendo para Embé. Vamos voltar ali depois. Pra voltar tá mais tranquilo. Sim. O problema é pra Eu moro Capão, naquele né? prédio verde lá, ó. E aí dá pra ver, daqui às vezes eu tô na janela, eu olho e digo, a ponte parada. Aí eu olhei e digo, minha filha que foi, né, na casa da tia, trazer ela. Aí eu digo, pai, eu vou ter que ir. Eu também. Eu não entendo porque que para aqui, sabe? Tem 4 faixas, se eu não me engano, né? E mesmo assim, fica todo mundo empilhado. Aqui eu posso ir em qualquer uma, né? Sim, tu vai... À direita mesmo, vamos aqui na direita. Ó, os guris tão nervosos. É a carroça, eu acho. Será que é a carroça o problema? Que bonita a imagem do rio aí. Eu acho que eles estão implicando com aquela carroça. Ou tem vindo uma ambulância lá atrás. uma ambulância vai vir lá. Uma ambulância, né? Contramão. Vai ter que ser né? vai ter que ser contramão, é. Tá É uma emergência emergente. Olha, pra eles se meterem assim. É. Às vezes eles esperam, né? Tem Sim. muitos que eles esperam, vão dando a luz, dando sinal, mas é emergência mesmo. Eu tô no caminho? Não, ela tá no contramão lá do outro lado. É. Que loucura. Por isso que eu tô dizendo. Eu nunca vi isso. Também não, por isso que eu tô dizendo. Deve estar a pessoa muito mal, porque olha ali. Ou Ela esse- contramãozão mesmo. É? Com gosto, com raiva, olha só. Olha lá. Ah, que bom se todos agissem assim. Olha só. O pouco tá no meio de uma Agora caminhonete. não, Agora agora pegou a verdade. Não, agora foi. Agora se foi. Agora tá liberado na frente pra Ali na eles. frente. Mas eu digo assim, ó, que boa iniciativa dele. Porque às vezes tem uns que nem por isso que eu te falei, eles vêm assim, vão dando sinal, coisa tudo, para o pessoal sair da frente, mas esse não, esse meteu o peitão. É. E foi. Esse cruzamento aqui parece aquelas rótulas lá de Capão, ninguém sabe o que faz. É verdade. Tá todo mundo parado pensando, e agora, será que sou eu? Às vezes tu olha e pergunta. Olha Tá, só. e aí? Eu vou. Aí vem um de um lado, outro do outro, tem os pedestres que atravessam na tua frente. Aí tu não sabe se acelera. Sim. Isso é pros malucos. Isso é tudo pra maluco. Antes de eu morar, de ser moradora de Tramandaí, eu só veraneava também. Aí, Ah, a senhora mora aqui? agora eu moro. Achei que Faz fosse 25 veranista. anos que eu moro aqui. Ah, coisa boa. Aí, eu vim fazer que nem todo mundo, né? Todo veranista. Eu vim Sim, tô ele de trabalha. férias. Aham. E aí um Sabe? dia Eu fiz ficou. Périto, aí eu Um dia foi definitivo o negócio. já digo assim, esses veranistas vêm pra cá, acho que são o dono da cidade. É. Aí eu paro e digo, mas eu também já fui veranista, eu não sou natural daqui. Sou de São Leopoldo. Então, né? São Léo, né? E de quem é de São Leopoldo não é São Leopoldo, é É de de São Léo, é. É igual os Novo Hamburgo, é tudo de noia. Isso. Tudo noiado. E Porto Alegre é Porto, né? Não, É, tudo Porto. Eu sou de Porto, Bruno. Daí eu digo, não, olha, não, eu também fui veranista já. É. Daniela Maciel, vou pegar depois. Quebra-mar. Será que ela tá na beira da praia, hein? Acho que tá, né? Ah. Moça me chama lá do quebra-mar. Ó, Vitor Pinho, grande presença, meu bruxo.
Já te explico, senhora. Grande presença, abraço. Vamos dar ali. Para cima deles e ferro nelas. Esse é um seguidor. Ah, que legal. Vitor Pinho, um dos primeiros, me correu atrás do carro. Eu tenho os adesivos. Até deixar para a senhora, senão ela vai me avaliar mal depois que eu não lhe oferecer adesivo. Eu entrego para os inscritos. Ah, que legal. E daí o pessoal vem atrás de mim e às vezes acontece isso. Agora correndo no meio do trânsito a primeira vez. Querendo autógrafo, ele estava dizendo, tu viu? Viu só? Aham. Agora vamos. Bacana. Agora vamos embora. Sai de casa só porque tem que sair mesmo. É. Né, meu filho trabalha, fica só em casa, tem 23 anos. Guri, diz ele assim, mãe, Não gosta aí. eu tenho internet em casa. Tenho internet em casa, tenho meu sofá, tenho minha TV, tenho meu ar. Diz ele assim, ó, não, vou passar calor. Passar trabalho na rua porque, né? 24 anos tem que... Não namora nada, tá? Daí diz ele assim, não, eu fico tão cansado, eu trabalho, diz ele. Não tinha o Nacional aqui? Aqui fechou, né? Era aqui o Nacional. Todos os nacionais fecharam, né? Aham. Conseguiram, né, quebrar uma rede tão forte que era. A Walmart, foi a Walmart que comprou, acho. Não quis operar aqui. Porque não, dinheiro não falta para os Walmart da vida. Ele é fora do... Não quiseram operar, sei lá. De certo, não quiseram mais no Brasil, né? É. Porque todas, acho que as redes fecharam mesmo. É lá do lado esquerdo, né? É, mas se quiser deixar, eu atravesso, não tem problema. Não, tranquilo, tem que ir pra lá depois. Tá, o caminho tá tudo certo. Se eu trocar Tem- um vestido de uma moça que... Pegar ali no quebra-mar. Menina, geralmente gosta de vestido rosa. Comprei rosa, não gosto. Mãe, não quero rosa. Tipo, ah, E o nome da loja é Pink, imagina. é pink. Mas eu só compro aqui pra ela. Feito, senhora. Bom final de ano, Obrigada, tudo de viu? bom, Pra ti viu? Também, viu? Vou me inscrever lá no teu canal. Show de bola, obrigado. Tchau, tchau. Que baita viagem, senhora super querida. Não sei se conseguiram pegar o papo dela. Não era minha intenção gravar ela, mas ela é faladeira, simpática, de boas. Não teve nada de demais na nossa conversa. E ainda fomos abordados pelo Vitor Pinho. Um abraço, inscrito seguidor de um dos primeiros lá do tempo que tudo era mato em Porto Alegre. E veio correndo atrás de mim aqui no calçadão da Fernandes Bastos, mas Emancipação. Bom, vocês não viram, vocês devem ter escutado, né? Também não viram, mas uma ambulância atravessou a ponte na contramão. Deve ter uma emergência bem importante, né? Para tanto. Enfim, agora buscar passageiro, eu tô com medo, tô com muito medo. No Quebra-Mar, que é um condomínio que tem gigantesco na beira da praia aqui de Tramandaí. Rubem Berta, Avenida Rubem Berta, esquina com a Beira-Mar, para levar ali Pembé. Mas eu tô desconfiado que estão saindo da praia daquele jeito. Então, não deveria nem ir, na verdade, mas eu tô pertinho, então vamos ver. E se não tiver com problema e tal, é uma boa corrida que tava dando 18 minutos para 20 pilas. Nada demais também. Nada demais também. Vamos ver quanto que tá a dinâmica dessa corrida. Tá tudo com dinâmica agora aqui. 7 pilas. Também. Enfim, torcer, vou chulhar, já que agora já tô pifado. Patinho feio, hein? Digam aí, vocês já comeram de patinho feio no litoral? Aqui, esse aqui, ó, de Tramanda. Rubem Berta, esquina com a 786. É sensacional. O X, né? Não é Jabá, poderia ser. Poderia ser Jabá. Ó, Flores da Cunha com Rubem Berta. As avenidas aqui tem um X. Chama Patinho Feio. O problema do Patinho Feio é que demora uns 1 hora ou mais. Eu demorava. Eu vim umas 2 ou 3 temporadas na vida, na sequência, em anos consecutivos, no Quebra-Mar, justamente. Esse condomínio que eu tô indo buscar meu passageiro agora. Passar a temporadinha de 1 semana, 10 dias,
que tinha uma colega lá do 37, a Sirineia. Beijo, Siri. Nunca mais falamos na vida, né? Ela tinha um apartamento aqui, daí ela não vinha com frequente, ela alugava pros colegas. E durante umas 2 ou 3 temporadas eu vinha, eu passei um carnaval aqui uma vez, passei um Réveillon também, e uma vez eu passei umas férias também aqui, enfim. Então eu vinha a pé caminhando e tal, o Felipe era pequenininho, o Rafa não era nascido ainda. E o X dali é sensacional. O primeiro churrasco que eu fiz na minha vida, eu fiz aqui no Quebra-Mar, na churrasqueira do condomínio. Eu fui no mercado do Quebra-Mar, que tem um mercado ali no bloco da frente. E eu comprei um pedaço de maminha e um pedaço de costela, de ripa da chuleta, na verdade. Foi o primeiro churrasco que eu fiz na minha vida. Lembranças assim aleatórias como quem vai à merda. Cadê a Daniela? Essa é aquela senhora lá, que se for ela, eu tô feliz da vida porque tá sequinha. Só que tem 2 crianças bem agitadas, por sinal. Cadê? Deixa eu só fechar as portas. Que vai que entre de trás, tudo molhado. Lá me vindo 2 moças. Tá, deixa eu desligar a câmera. Depois eu conto se eu fiz ou não fiz a viagem. Não rolou. Foi vindo da praia. Não era aquela senhora que estava parada ali, distraída por sinal. Do nada chegou uma senhora com uma criança, daquele jeito, vindo da beira da praia. De maiô, só com a saída de praia e tal. Ah, mas eu tô seca, eu tô vendo, eu acredito em ti. Eu acredito em ti, mas infelizmente tu não vai comigo, falei pra ela. Tu permanecesse fora. Como é que eu ia expulsar? Ia ficar eu e o... Dá uma voltinha pela beira da praia. Por que tá tremendo desse jeito, tia? Espero que a GoPro faça o trabalho dela de estabilização, que ela é conhecida justamente por isso. Essa é a beira da praia de Tramandaí, dá uma voltinha aqui só pelo take mesmo. Não vou pegar ninguém aqui, com certeza não. Só pra mostrar que tá bem movimentado, a praia tá bonita, o dia tá bonito, o final de tarde tá lindo. O mar tá claro, aparentemente, não consigo ter certeza daqui. Por que vocês não correm no calçadão, estão correndo no asfalto, os magrão ali, vocês viram? As motinhas agora, com as crianças, estamos perdidos, né? Estamos perdidos. Aqui é o Quebra-Mar à esquerda, esse verde que vocês estão vendo. Famoso Quebra-Mar. E... enfim. Já estão montando um palco, deve ter show. Ah, deve ser o show de amanhã, né? No Réveillon. Ali na frente tem tá fechada, ó. Foi um dia tropical, Rock Café, na esquina da Rua Beata com essa aqui que eu tô. Eu fui num show do Nenhum de Nós uma vez ali. Bem perdido como quem vai à merda. Bem perdido. Tava ali tocando e eu fiquei sabendo de última hora. Tá, sabe uma coisa? Vamos fugir daqui. Cansei de ficar desfilando na beira da praia. Não tô aqui pra isso. Tô aqui pra buscar o meu e nada mais. Vamos voltar ali então. Tocou aqui, foi só ligar X. Todo aquele tempo, aquela volta que eu dei, tava só com Comfort. E... enfim, só que que eu consegui foi uma senhora, uma cadeira e uma criança molhados. Tocou 70 pilas. Repito, 70 pilas. Lá para Capão Novo. Em 50 minutos. Não é tão... não é, né? Vamos combinar que não é a melhor corrida do mundo. Mas talvez seja a melhor corrida nesse horário. Porque eu vou fazer mais de R$1 por minuto. E num horário que as ruas, tanto aqui em Tramandaí, tô vendo aqui, tá tudo trancado. Capão também tá tudo trancado. A Estrada do Mar também tá tudo trancado. Mas pelo menos eu vou faturar. A hora é cheia, né? TL. Tá 2 quadras da praia. Ela pode ser a turma daqueles passageiros que eu deixei lá em Atlântida e disse pra eles: quando pedirem o carro, fujam da praia, vão lá pro Paraguaçu pra enganar o motorista. Se a TL foi dessa turma, né? Eu vou ter perdido mais um deslocamento, porque se ela estiver saindo da praia, ela não vai comigo. Ah, não vai. Comigo ela não vai sair da praia, não vai. O que o cara tá reclamando o tempo inteiro, né? Vem pra praia e reclama que tem que trabalhar na praia. Não, tá ali a moça de calça jeans, inclusive, uma criança. Não pode estar vindo da praia. Oi, Etiele, tudo bom? Partiu Capão Novo?
Paralelepípedo mal colocado. É ali naquele gol branco. Feito então. Bom descanso para vocês. Depois deixa minhas estrelinhas lá então, Davi. Espero que eu mereça umas estrelinhas, bastante estrelinhas, tá? Feliz ano novo para vocês, tudo de bom. Pra você também. Obrigado, queridos. Tchau, tchau. Que canseira. A delícia de viagem. Deixa eu virar aqui, que ela perguntou se eu gravava. Eu disse que não, nem liguei a câmera. Posso gravar depois que eu digo que não? Gravar passageiro, no caso. Mas eu não gravo passageiro. Mas só para não correr o risco de ela aparecer depois que eu disse que não. Vamos colocar o flash. Para quem não conhece, aqui é o flash, é da GoPro. Ele é um módulo independente, ele funciona por conta dele, ó. Não depende da câmera em si. Eu só preciso que eu tenha um suportezinho que eu já mostrei para vocês em algum momento, que permite que eu faça esse engate aqui, ó. Daí agora eu estou apto a falar com vocês de dia. E tem um... fica demais, um difusor, que é esse negocinho branco, não mostrei, ó. Vocês sempre vão falar, o pessoal é curioso, às vezes pergunta o equipamento, né? Ele... Tá ligado? Então eu vou deixar bem no mais fraco, que é... Assim é o mais fraco. Ele tem duas opções, sem essa coisinha branca, daí fica muito forte, ó. Mas... E... Chama difusor essa coisinha branca, né? Eu tenho usado sempre com difusor na segunda velocidade, na segunda intensidade. E agora começou a aberta a temporada de... agora eu não consigo. Antes eu consegui de primeira, tá? Foi. Aberta a temporada de gravar com flash. Vamos lá então. Agora são 7h34 da noite. Anoiteceu em Capão Novo. Sobre a invasão, lembram da invasão do Capão Novo, que me alertaram bastante ano passado? Mas por que não tá fechando essa merda, tia? Daniel, não vai na invasão, não sei o que, é aqui na frente, ó. Eu já aprendi. No final dessa rua à direita vai ter uma avenida. Não tá gravando, né? Peraí, só um pouquinho. Tá gravando sim, apareceu um negócio estranho na tela. Aqui na frente... Não sei se é aqui na frente já, na verdade. Mas eu sei que no final dessas ruas aqui tem um valão. E depois do valão é a invasão. E parece que ano passado tava tendo briga dos guri e tal. Aqui tá o valão, ó. Então deve ser do outro lado de lá, ó. Aí esse é o valão. Estão vendo ali? Consegue ver que tem um valão? E lá pro outro lado é a invasão. Mas não essa parte aqui parece de boas. Parece bem tranquila. Tá, eu vou parar de gravar nesse momento porque tá cheio de paralelepípedo. Eu vou reto aqui porque eu quero ir lá no centro de Capão Novo antes de ligar o X mijar, como se não houvesse amanhã. Se tocar alguma coisa no Comfort eu vou analisar, mas a prioridade agora é do mijo. Ali naquele posto que tem bem na quase esquina com a Gaivotas, que é a principal de Capão Novo. E daí eu vou mijar e depois vamos dar ele no meio, né? Esperar minha próxima viagem pra dentro de Capão pra passar raiva. Aqui. Feito, pessoal. Uma boa noite pra vocês. Bom final de ano aí, tudo de bom, viu? Valeu, obrigadão. Tchau, tchau. Aí, pessoal. De novo em Capão Novo.
15 para as 9 da noite, fiz um bate-volta literalmente lá, com direito a uma maçaneta bem dada, uma gurizada que escutou meu vídeo e em vez de pedir o carro na beira da praia, 35 pila para Paraguaçu de novo, vamos dar ali, buscar ali no Pará do Barco, 3 quilômetros de distância. Ah, não. Ué, eu não encerrei a corrida da guria? Só um pouquinho. Gabriele? Não. Olha que coincidência. Não, deve ser bug do aplicativo. Tio. Essa rua que eu vim aqui dizia Rua Amor Perfeito. E agora eu vou buscar na Rua Amor Perfeito. Só que essa rua aqui é lá no Village. Acho que é isso. Que é um loteamento que tem aqui em direção a Rua Teixeira. Depois dessa invasão, né? Aqui é a parte da invasão, só que pro lado da beira da praia. Mas não parece ser vila aqui, só não tem cuidado nenhum. Nem parece Capão Novo, né? Porque Capão Novo é um loteamento completamente estruturado, todo cheio de... É todo, né? Calçado, iluminado, tem valões, como esse aqui à esquerda, em todo o loteamento, provavelmente para fazer a drenagem da água da chuva, né? Diferentemente daqui, que é tudo rua de terra, tudo esburacado. Mas é contíguo ao Capão Novo tradicional ali e tal, enfim. Mas eu estava falando, eu fui depois que eu falei com vocês a última vez, fui com o pessoal lá para Capão, lá para Rua do Meio, eu acho. Daí tocou uma corridinha para levar para um condomínio na Paraguaçu. Cheguei lá, tinha uma turma com cooler, os guris sem camisa, de bermuda de banho, provavelmente molhadas, guria só com shortinho e biquíni, provavelmente molhadas, ou seja, né? Ficaram no vácuo valendo. Eu gostei, deveria ter filmado, sabe? Mas não tô aqui para ficar me incomodando com o passageiro também. E daí na sequência estou com esse casalzinho que eu trouxe para cá. Agora fiquei espiado com essa questão do nome das ruas ser tudo mesmo nome. Amor Perfeito, no caso, né? Não pode ser coincidência, eu acho que é bug, só pode ser. Enfim, agora chega aqui, nessa parte da Paraguaçu, que não é mais duplicada. Pegar a direita em vez de ir para a esquerda, em direção ao Capão da Canoa, e buscar, como é que é o nome da passageira? Gabriele, e levar para Paraguaçu. Não faço ideia que parte da Paraguaçu, né? Pode ser aqui, pode ser... Não faço ideia. Sei que a corrida vai me pagar 35 pilas e uma corrida de 21 km no Comfort. É assim que estamos hoje, passando raiva como se não houvesse amanhã, literalmente. Tá. 4, ó. Olhar 43, Paulo Ricardo. RPM, na verdade, né? Deixa eu encostar aqui. Não sei nem pra onde eu vou, na verdade. Tô fugindo da central, agora chegou aquele momento da noite do litoral norte gaúcho, da demanda dessa região toda aqui, que só traz pra cá viagem. Se bem que hoje tem privilégio, daqui a pouco eu vou começar a tocar privilégio. Já tô com umas 3 ou 4 ali, eu recusei. Que canseira. Isso aqui é demais, sabe? Só quem viu sabe. Trabalhar em Capão da Canoa, trabalhar no litoral norte gaúcho como um todo, nessa época do ano, é muito cansativo, fisicamente. Tá pensando, dei conta mais cedo ali na Paraguaçu, que eu tô o tempo inteiro aqui, ó. 2 retrovisores, 3 retrovisores olhando aqui assim, ó. Sabe? 7,9, daí, ó, viu? Pegar a central lá na beira da praia para levar pro 2060, que é o Las Ramblas. É só esse destino, só tem um destino a partir de agora. Las Ramblas. E daqui a pouco, tá para 1h da manhã, agora são 20 para as 11 da noite, lá para 1h da manhã, tu começa a pegar esse pessoal que veio mais cedo para cá, porque aqui tem vários restaurantes, também tem festa, tem jovens, tem velho, tem de tudo aqui na central. Daí daqui a pouco tu começa a pegar esse pessoal aqui, daí tu leva pros condomínios, leva para Capão, leva para Rainha, leva para Atlântida Sul, leva para Capão Novo.
E quando tu chega lá, você tem que voltar pra cá pra pegar a próxima. É uma coisa enlouquecedora, sabe? Até agora, até coisa de 1 hora atrás, aonde eu ia, tinha corrida, né? Agora não, agora eu tô aqui na central, não toca aqui, ninguém tá saindo daqui, tá todo mundo vindo pra cá, teoria do evento, né? Teoria do evento. E o mapa não me anima, não me motiva a se movimentar para lugar nenhum. Porque para Xangri-Lá tá 1 para 3 minutos e 0 dinâmica, e para Capão tem dinâmica lá no centro de Capão, na Cepé, na Moacir, na Pindorama, naquelas ruas Guaraci, que não dá para se movimentar lá dentro. Tem mais 15, daí chega lá é um mais 15 mentiroso pra caralho. Essa última corrida que eu vim quase chorando de tristeza, sabe? Eu peguei um rapaz há pouquinho tempo atrás aqui na Central, numa das travessas da Central aqui, na Praia de Atlântida, depois que eu tinha deixado um pessoal aqui, que eu nem lembro de onde eu vim, e eu levei pro condomínio Pacific, que é quase lá em Rainha, não, quase em Noiva do Mar, um pouquinho antes de Rainha. E daí quando eu cheguei ali, a coisa de meia hora atrás, tava uma dinâmica de mais 14, mais 15 na região, e eu na tela com 9,75. Tá? E daí eu fui em direção ao sul, bem devagarinho, em direção à Rainha do Mar, esperando que tocasse uma corrida justamente para trazer para cá, e foi o que aconteceu. R$31 a corrida tocou. 17 km no Comfort com mais 10. Entendam? Entendem o que eu tô falando? Corrida de 17 km no Comfort com mais 10 é para ser perto de R$50. Ou mais. Ou mais. Fiz porque era de rapidinha, vim para Estado do Mar, 18 minutos, 31 pilas, 17 km com mais 10 de dinâmico. Enfim, chegou esse momento que é a hora do desespero, né? A perna do desespero. Eu vou fazer isso agora com vocês aqui. Eu vou direcionar para Arroio do Sal. Falta... Vou fazer isso aqui antes, será? Moema. Vou fazer isso aqui para Moema ali, para passar raiva no centro de Capão. Vai pegar onde? No Vale Raiva, bem capaz. Na beira da praia, mas bem capaz. Mas bem capaz que eu vou buscar na beira da praia essa hora da noite. Deixa eu direcionar aqui para Arroio do Sal. Falta 40 pila para meta, mas eu não tenho mais físico para trabalhar. Eu tô me arrastando e preocupado, porque daí tu chega nessas filas agora aqui, da Central, por exemplo, vem todo mundo ali, os Uber, né? Os meus colegas, os teus colegas, todo mundo junto. Muitos motoristas estão usando o recurso. Então tente mais tarde. Mais tarde o cara tá dormindo, merda. Mais tarde eu não quero tentar recurso nenhum. Daí tu desliga o Comfort, liga a entrega, eles vão ver se ele vai funcionar. Ontem funcionou uma hora que eu tentei fazer um direcionamento desse. Não, muitos motoristas parceiros. Se eu ligar o X, vai começar a tocar. Não, se bem que eu acho que não vai começar a tocar. O Pet vai ligar o X, o Envio vai ligar o X, então já vamos ligar o X direto. Vamos ver se vai funcionar o direcionamento. Arroio do Sal. Deveria ter direcionado antes de cancelar aquela corrida. Estrada do Mar 5.990 deve ser a Prive. E eu não faço Prive. Eu não vou para Prive, eu não vou para Maori. Rua Rio da Várzea pegar na Central, tá? Vamos fazer essa aqui, que é uma curtinha no X. Tá pagando 9 pila para 6 quilômetros. Era no Tururu, nem pegou. Uma Marabá, ó. Uma Paraguaçu para Marabá. Tá, fechou. Vou pegar essa aqui, que eu vou pegar aqui na Paraguaçu aonde? Paraguaçu 4317. Ah, é por aqui, na parte de Atlântida, que não tem tanta tranqueira, dá para chegar de boa. Eu vou levar para o centro de Capão, vamos ficar off aqui primeiro, vamos direcionar para Arroio do Sal, porque eu não aguento mais. E amanhã tem um dia que vai ser enlouquecedor também, e já está aberta a temporada dos passageiros. Aliás, desde ontem eu não comentei com vocês, já tiveram no total uns 5. Esse último foi um deles. Passageiros que tentaram pegar meu telefone para eu fazer PF para eles amanhã. E cancelou? Ah, tu me fez... Ah, não, tô rateando. E só que detalhe, esse cara aqui, ele tava ali em Rainha, visitando os amigos, veio pra Central de Atlântida para curtir a noite, só que ele mora em Nova Tramandaí. Ele queria que ou ele quer que alguém faça isso para ele, que vá buscar ele em Nova Tramandaí, ele tem que achar um cara de lá, né?
ou de Tramandaí talvez, que esteja baseado naquela região lá. 1h30 da manhã ele quer que pegue para trazer para Atlântida. Cara, 1h30 da manhã eu já tô... Não pretendo trabalhar na madrugada de manhã. Não sei ainda como é que vai ser a dinâmica do dia, dinâmica de trabalho. Mas enfim, isso aí é coisa para amanhã. Agora deixa eu pegar o Gabriel, vou levar pro centro de Capão, nem vi qual é o endereço, mas é ali naquelas ruas do centro de Capão, que eu acabei de falar que não dava para ir, mas é onde tem a dinâmica agora. E já direcionei para Arroio do Sal, deixa eu desligar o X neste momento, deixar só no Comfort, para forçar a barra e não ficar pipocando corrida o tempo inteiro, né? Porque se aqui acontece isso também. Aí, deixa eu mostrar para vocês Arroio do Sal propriamente dito, que até agora eu não mostrei, né? O centro, ou né? E sim, enfim, Arroio do Sal, propriamente dito. O estagiário hoje me trouxe até aqui. Eu tinha colocado como destino Arroio do Sal, daí apareceu farmácias associadas. Não sei onde são farmácias associadas, mas eu devo estar a metros de distância, tanto que ele disse: você chegou quando eu finalizei Preste atenção na quantidade de sorveteria que tem aqui. Só aqui nesse texto vocês vão ver 3 ou 4. Não sei se conseguem perceber. Arroio do Sal é a cidade que eu mais conheço, a cidade que eu conheço que mais tem sorveteria por metro quadrado. Essa é a Interpraias, que vai em direção a Torres, aqui é a principal, onde passa o bus. E aqui à esquerda eu queria mostrar para vocês, é a praça onde tem essa Sociedade dos Amigos do Arroio do Sal, onde eu aproveitei e curti as primeiras festinhas da minha vida, ainda como adolescente, lá no início dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, quando eu vinha passar o verão aqui com a minha tia. Na época eu morava em Santa Maria e eu vinha todo verão para cá. Mas como eu estava falando, o estagiário me deixou pifado, né? No destino hoje, foi perfeito. E essa última corridinha eu não acreditei quando eu peguei. Eu estava levando umas meninas de Arroio Teixeira para Curumim, uma curtinha, depois que eu peguei uma moça funcionária do Andreasa lá em Capão e levei para Arroio Teixeira. E daí peguei essas meninas, eu achei que eu ia morrer em Curumim. E daí tocou essa corrida desses 2 rapazes que vieram para a função, com 2 copão de kit, porém vazio, se deram o trabalho de virar o copo na minha frente, antes mesmo que eu falasse qualquer coisa. E daí a viagem era para cá, pro centrinho do Arroio, e eu não acreditei. 3 viagens, agora foi. 3 viagens pifadinha, pela Arroio do Sal. Não acreditei por quê? Porque era 12 km, não. 15 km, R$37 no X. Tinha 12 de dinâmico, então daí tu vai fazer as contas, tu vê que tá errado, né? Mas 37 pila cair no teu bolso depois que tu já tinha finalizado, é uma delícia, né? Vamos combinar que é uma delícia? Então essa só somou, entrou como bônus, porque eu já tinha fechado a meta nas 2 viagens anteriores, que eu fui lá para Arroio Teixeira e Curumim. Tá, enfim, já tô me enrolando, já passei Arroio do Sal, já tô em Areias Brancas, vocês já viram hoje mesmo no take no início do vídeo. Então vou finalizar por aqui. Dia cansativo pra caralho. Rodei pra caralho. Quantos quilômetros? 313 quilômetros. Ontem eu bati o recorde, eu acho. Recorde não, mas ontem eu rodei 380, não comentei. Mas hoje de manhã, quando eu fui zerar o odômetro, tava 380 quilômetros rodado. Mas é porque eu fui a Araranguá, né? Foram 200 quilômetros só para Araranguá, ida e volta. E mais do que eu rodei aqui, 380 no total. E hoje foi 313 e vai mais uns 2 quilômetros até chegar em casa. E meta batido, ok, mas muito cansativo. Mas eu já sabia disso, não é nenhuma novidade, mas a gente sempre espera que seja diferente, que seja melhor. Mas, enfim, faz parte do processo também. Então, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais e que não for, faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Já esquecendo, hoje, já aconteceu, né, quando tu estiver vendo esse vídeo com certeza, mas foi ao ar o episódio do KM Livre Podcast aqui no YouTube. Sigam lá, ou no Instagram também, KM Livre Podcast, @KM Livre Podcast.
o episódio que eu participei, o último episódio do ano, né? Eu fui o primeiro convidado deles quando o projeto iniciou lá no meio do ano, e eles me chamaram para encerrar a temporada do canal deles lá, e eu fiquei muito feliz. Enfim, já foi ao ar, eu não vi ainda, vou ver talvez amanhã de manhã, enquanto eu finalizo as configurações desse vídeo, ou em casa com calma na TV, como eu gosto de assistir. No celular eu tenho pavor. Aqui a estrutura da casa da minha tia, até tem TV, aquela coisa toda, mas eu não me ficaria à vontade de parar na frente de uma televisão para ver um podcast meu, né? Mas com certeza assistirei, então fica o vídeo para ti aí, assistir lá, depois que tu terminar esse vídeo. Bom, se tu chegou até aqui é porque tu já terminou o vídeo, né? Ou tá terminando. E dá uma olhadinha lá no podcast comigo. Então amanhã, dia 31, vamos dar ele no meio de novo. E aí a gente fala amanhã, sobre amanhã, combinado? Tô cansado. Isso aí é cansaço mesmo, físico, do início ao fim. E a hashtag, um comentário para tu deixar no comentário, eu ter certeza que tu chegou até o final do vídeo. Eu não pensei em nada ainda. É tipo, dia cansativo pra carai. Repito, hashtag dia cansativo pra carai. Deixa aí no... Pra carai, tá? Não é caralho, é pra carai. Dia cansativo pra carai. Deixa no comentário que eu vou ter certeza que tu chegou até o final desse vídeo. Fui!